Mas, por exemplo, aquela pessoa que se queixa muito do ouvido entupido, ou da pressão, e aí não tô falando do zumbido, ou da pressão, aquela sensação de que o ouvido tá com pressão todo o tempo inteiro, ou toda vez eu tenho que fazer limpeza no otorrino, porque, nossa, como que tem a rolha de cerume, né, que vocês falam. Essa pessoa, ela tem uma tendência, uma propensão a ter uma perda auditiva, ou não necessariamente é uma outra patologia que ela tem? Não, o problema do cerume, ele não tem nada a ver com uma perda auditiva crônica. A pessoa que tem problema de cerume, ela vai ficar com o ouvido tampado e com a audição um pouco diminuída quando está com uma rolha de cerume. Isso é um problema absurdamente comum, tá? Então, a gente, normalmente... a gente vê que algumas pessoas ficam com esse problema de cerume por uso equivocado de cotonete, por exemplo. Tá? Então, o cotonete ele deve ser usado na porção externa da orelha. Isso, inclusive, vem escrito na caixa do cotonete, só que ninguém lê esse negócio, mas está escrito lá. E a gente faz e faz errado, né? Aí a pessoa introduz aquilo no canal do ouvido, o cotonete, em relação ao calibre do canal do ouvido, ele é muito grande, ele vai empurrar a cera lá para dentro, vai empurrando, até que chega uma hora que entope. Então, às vezes, a pessoa está lá usando cotonete, aí está com uma rolha de cera, está ocupando aí uns 60%, 70% da luz do canal, e aí ela vai numa praia, numa piscina, entra a água, empurra aquela cera para dentro, a cera absorve a água que nem uma esponja, aumenta de tamanho e aí tampa. Aí fica com tudo tampado, aí vai atrás do médico para resolver. Então, existem algumas pessoas que têm problema de cerume porque usam cotonete de uma forma equivocada. E existem pessoas que nem fazem isso, elas simplesmente ou produzem muita cera ou têm um canal do ouvido muito estreito. Entendi. E aí o ouvido entope recorrentemente. Então, você tem paciente que tem que fazer limpeza de ouvido uma vez por ano, a cada 6 meses, às vezes até a cada 3 meses. Tá? Então, isso é um problema extremamente comum. Mas isso não gera nenhuma alteração definitiva da audição. Isso é uma alteração temporária, que assim que você tira a cera, você resolve o problema. Agora, falamos aí enfim, de diversas situações dentro do ouvido. Tratamentos, né? Claro que temos os multiprofissionais, mas dentro da otorrinolaringologia. Tô falando rápido, hein? Olha, gente, tô treinada nesse trava-língua. O que trata o zumbido ou outras questões relacionadas? É tudo muito parecido? É só cirurgia? Como que é? Isso aí é uma pergunta complexa. Porque Mais uma, né, são doutor? várias causas. Então, vamos por etapa. Perda auditiva. Para além de problema de cerume, que você resolve removendo o cerume. Existem algumas condições que você vai tratar com medicamento. Tá? Por exemplo, condições ligadas a problemas de nariz e sinusite e tudo mais. Muitas vezes, com medicamento, você consegue resolver isso. Existem condições que são cirúrgicas, as otites crônicas, os tímpanos perfurados. Existem alguns outros problemas que também podem ter um tratamento cirúrgico. E, em alguns casos, você vai precisar de um amplificador, que é uma prótese auditiva, que é um aparelho de audição. Tá? Existe também a cirurgia de implante coclear, né, que é uma cirurgia que você introduz um eletrodo, um fio, né, dentro do ouvido interno, e aquilo estimula eletricamente diretamente o nervo, mas isso é um procedimento que tem indicações muito precisas, tem que ser uma surdez profunda nos 2 ouvidos, isso é para casos muito selecionados. Com relação ao zumbido, isso aí é um pouco mais complexo ainda, porque você tem que primeiro tratar a perda auditiva do jeito que eu falei antes, né? Ou seja, fazer o tratamento da perda auditiva. E aí, para o zumbido especificamente,
Existem situações em que certos medicamentos podem ajudar, existem situações em que o tratamento de suporte de ansiedade e depressão vai ajudar, existem situações que o fisioterapeuta vai atuar, tá? E existem situações em que até um dentista pode ajudar. Então, tudo isso vai depender do que está envolvido. Em relação ao labirinto que a gente tinha falado antes, você também muitas vezes trata com medicamentos, mas em outras situações você pode ter questão de mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, pesquisa da doença de base, própria fisioterapia, que a gente chama de reabilitação vestibular. Não depende, porque vai depender do que está causando aquele problema. É muito particular, né? É muito individualizado. Quando você fala de mudança de vida, né? De qualidade de vida, de estilo de vida, o quanto isso tá atrelado a essas doenças, assim? Porque isso pode realmente resolver? É uma porcentagem alta desses problemas, dessas situações envolvendo essa parte psicológica, emocional? Existe o zumbido emocional, o zumbido psicológico, aquela sensação realmente puramente pela parte emocional? A mudança de estilo de vida é um conjunto de coisas, né? Ele vai funcionar melhor em alguns pacientes do que em outros. Mas, em geral, o que a gente recomenda é uma alimentação mais saudável, sem excesso, né? Principalmente de doce, de sal, de gorduras. É uma alimentação fracionada, né? Que normalmente a gente recomenda que o paciente coma alguma coisa a cada 3 horas, não fique muito tempo em jejum. Café não é um problema tão grande como se imaginava antes, então o consumo em geral de até 3 a 4 cafezinhos por dia não é nenhum problema. Se passar disso, é desejável reduzir um pouco. Questão de cigarro, cessar o tabagismo, né? Não é uma coisa simples de fazer, mas isso está sempre recomendado em qualquer doença. Reduzir o consumo de álcool, isso é muito importante. E atividade física, né? Então, normalmente a gente recomenda que o paciente faça pelo menos algumas caminhadas, 3 a 4 vezes por dia. Tentar viver a vida menos estresse, né? Menos estressado. É uma coisa um bocado complexa de fazer, né? Mas, em geral, se o paciente conseguir se estressar menos, ele vai melhorar, principalmente a questão de zumbido e um pouco da tontura também. Então, existe o zumbido puramente, muitas aspas, né? Mas pelo fato emocional, aquela pessoa que chega com a queixa e fisiologicamente ali não tem nada, talvez para tratar com medicação enfim, ou tô falando besteira. Não, assim, não é que o problema seja puramente psicológico. Existe uma fisiopatologia no sistema auditivo por trás disso. Só que a questão maior, de né, ansiedade, talvez. Depressão, influencia isso. O mesmo sintoma para um paciente sem ansiedade é uma coisa, para o paciente com ansiedade é outra coisa. Então isso influi, tá? Mas dizer que é puramente psicológico não é, porque o paciente está ouvindo aquele ruído desagradável, entendeu? Mas alguns pacientes simplesmente não dão a menor bola para aquilo e outros dão muita atenção para aquilo. E essa pessoa, às vezes, quando traz uma mudança de hábito, ela simplesmente, às vezes, nem precisa de medicação ou de outro tratamento, mas quando ela pode melhorar. É possível. Em alguns casos. Sim. E o fato de não dar bola para o zumbido, até que ponto isso é perigoso, né? Quando o zumbido deve me chamar a atenção? Isso é muito particular também, acredito, né? Uma pessoa que tem zumbido, ela deve procurar um médico. Seja ele moderado. Sim, de qualquer jeito. Procura um médico, aí o médico vai fazer a investigação adequada e vai fazer tudo aquilo que a gente chama de orientação, aconselhamento.
E aí, investigou, não tem nada grave por trás daquilo, não está incomodando, então muitas vezes a pessoa nem precisa fazer tratamento. É o que eu te disse. Tem paciente que vai porque apareceu um zumbido, você investiga tudo e não tem nada de errado, e ele simplesmente não volta nunca mais. Eu já tive vários pacientes assim. Eles simplesmente queriam saber se aquilo era algum problema sério. Não era. Leva a vida normal. Mas eu acho que todo paciente que aparece com um zumbido deve ir no otorrino para investigar aquilo ali direitinho.